Martim, o que fazer? O que fazer? Bem, é o título da exposição, não é? E o título vem um pouco vem completamente da ideia como diz o título, o que fazer, com que a pessoa se depara a sua vida inteira, não é? O que é que eu faço? Lá está, como até estávamos a falar de uma senhora que não sabia o que fazer aqui em Abrantes e até lhe deu a sugestão de vir ao museu, e é um pouco isso, e num caso de um artista, é um lado até mesmo literal, não é? O que é que eu faço em termos físicos da obra e o que é que isso relaciona comigo e até com a sociedade em geral. Portanto, tem esse lado das três camadas, eu, o outro e nós como coletivo. Vamos ter aqui uma exposição, começamos, podemos já fazer uma visita e dizer o que é que as pessoas podem fazer ao vir ao Museu Ibérico de Arqueologia e Arte, porque podem visitar as coleções permanentes e depois tem duas novas exposições da coleção Figueiredo Ribeiro de arte contemporânea. Começamos por onde, Martim? Vamos aqui explicando um bocadinho que tipo de trabalhos é que o visitante pode encontrar aqui. Encontra muita cor e começa logo por aí, a primeira nota, olhando na sala, é muita cor. Sim, muita cor, eu gosto bastante de cor, acho que é importante a cor na vida, na arte, nisso tudo, e a falta de cor também, digamos, quer dizer, é sempre cor, não é? Mesmo que seja branco ou preto, é cor. Quer dizer, a exposição digamos que é um pouco uma mostra do trabalho dos últimos 3 anos, com mais de metade dos trabalhos sendo trabalho recente deste ano, entre escultura, fotografia e trabalhos em papel, portanto, e tem várias dimensões. Pronto, e podem ver, portanto, esse tipo, 3 tipos de trabalhos em termos. Vamos lá então, como é que surge a ideia quando há uma instalação, e olhamos aqui para algumas que estão aqui feitas, a ideia surge do nada e vou utilizar o espaço vazio para construir qualquer coisa, ou olhando para aquilo que é uma ideia que já tem na cabeça, vai depois começando a pensar em colocá-la em qualquer sítio? Esta curiosidade, porque uma instalação que está aqui podia estar no outro lado qualquer. Não exatamente, quer dizer, nunca é igual na realidade, não é? Quer dizer, há trabalho que é feito exatamente para o espaço. Neste caso, só 4 das peças foram feitas para esta exposição, mas o trabalho é sempre adaptado para o espaço, porque no fundo é uma interpretação do trabalho em relação ao espaço, porque tem sempre esse lado importante, o espaço, porque é como a pessoa vê o trabalho nessa altura, quando vai ao museu, vê o espaço do museu, daí também estarmos a falar que a recuperação do museu é tão importante, porque exatamente potencia a visualização dos artefactos, desse material todo, de uma outra maneira que não fosse tudo encavalidade ou mal mostrado, assim. Portanto, é esse lado. E sempre se faz uma exposição, e até tem esse lado da curadoria também, que é uma interpretação das duas partes do trabalho do artista, no espaço, e neste lado tem mais uma camada que exatamente é a interpretação do curador e do diálogo entre os dois, como é que dispomos as peças no espaço de maneira a que as pessoas, os visitantes, venham ver e tenham uma melhor ideia do trabalho e possam formar a sua própria ideia. Já vamos falar com o curador para fazer essa interpretação. Perguntava-lhe só, nesta articulação destas cores, nestas instalações, e volto aqui um bocadinho porque tenho esta curiosidade, ela é pensada de acordo com qualquer coisa que o artista quer passar de mensagem muito própria, ou de mensagem do espaço, ou de mensagem do tempo? A cor em si não tem uma mensagem assim direta. A instalação. Eu acho que é mais uma vez, quer dizer, é dar a possibilidade da pessoa chegar ao espaço e ver as peças dispostas de uma maneira que se adaptam bem ao espaço, que possam ser visualizadas de uma maneira interessante e que possa criar relações entre as peças e o museu, que potenciam exatamente pensamentos diferentes, interpretações diferentes. Nesse caso, quer dizer, eu não tenho o meu tipo de trabalho, a maior parte das vezes não tem, ok, vou pôr aqui as peças desta maneira porque vou simbolizar esta mensagem, por assim dizer. Com o curador, agora vamos à parte também da interpretação, porque há quem faça a concepção e meta as mãos na massa, mas depois é preciso colocar, instalar e mostrar estas peças. O Martim tem aqui este trabalho muito variado, eu diria que é muito pela cor logo, que é o primeiro, aquilo que salta à vista quando entramos, sem apreciar nenhum dos trabalhos. Como é que foi este diálogo entre o artista e o curador? Ora bem, na minha interpretação, em acordo com o Martim enquanto artista e também em acordo com o facto de ele ser artista, que pertence à coleção Figueiredo Ribeiro. Quando olhamos para a cor, olhamos para a forma. Esta exposição, numa das séries que está aqui exposta, que é uma série constituída por trabalhos em papel, como o Martim estava a referir, mas que tem uma série de questões ou palavras, uma que diz nothing, outra diz just look at it, portanto, olhar para,
A cor que aqui está é uma cor que tem a ver com a dimensão. Se nós repararmos nas esculturas, a instalação é as esculturas instaladas no espaço. Eu não estou aqui a corrigir, mas o que temos esculturas de parede e esculturas de chão. Cada um dos elementos que tem cor, cada um dos elementos tem uma forma e essa forma tem uma cor. Há aqui uma métrica e uma metodologia do Martim que vai fazendo uma série de ligações formais entre a forma que tem cor e nas esculturas que estão no chão. Eu acho que isso é bastante mais presente um pouco pela dimensão, mas agora não nos estão a ver porque estamos a falar para a rádio, mas agora que está atrás de nós e quem puder vir ao museu vai ver diferentes tipos de escultura de séries que são muito próximas, são todas muito semelhantes, mas não são a mesma coisa. E, por exemplo, naquelas duas esculturas que num lado da galeria, num dos topos da galeria, há uma diferença de ritmos que parece que as esculturas não estão certas, ou seja, há uma ideia de movimento. A ideia de movimento a partir da cor e da forma já está no trabalho do Martim. E podem ver também fotografias que são, digamos que, pequenos cortes de imagens de objetos que são do nosso cotidiano, onde temos uma vista de céu que aparentemente não é logo reconhecível, ou talvez um puxador, depois há uma porta, há ali qualquer coisa, parece umas escadas. Pode ser eventualmente uma lua ou um candeeiro, numa das fotografias que aqui está. Há aqui um trabalho do Martim, que é um trabalho que parte digamos, de uma leitura também da história da arte e de um trabalho escultórico, de escultura, de volume. E, a partir daí, estabelecer uma série de relações de dimensão, escala, proporção, onde a cor nos vai dar visualmente esses diferentes planos que vão construindo formas, quase que podiam ser pequenas arquiteturas, que a arquitetura não é aqui uma raiz de pensamento, mas ela está presente não só nas fotografias, como em alguma das frases desta longa peça de 41 elementos, e é interessante para quem vier ver, que só nos está a ouvir, são obras sob papel, como se fossem desenhos, uns estão emoldurados e os outros não. Está um emoldurado, outro não, um emoldurado, outro não. Ou seja, há também uma proximidade à obra que não tem o vidro a fazer aqui uma separação entre nós, também é uma proteção. Mas também é assumido que essa obra passa para o espaço do espectador, exatamente como a escultura que está no chão, que não vamos pisar, mas pode eventualmente haver aquela coisa de ter o cuidado e tem de haver de pisar, e a proximidade das esculturas que ao longe parecem superfícies com listas de cores e depois mais próximo entre a sombra, a luz, que é importantíssima aqui porque está a cor, ou seja, é um trabalho que é de grande complexidade, mas que é de uma beleza extraordinária, porque é mesmo, está aqui à nossa vista e vai estar à vista de quem vier ver. E a pergunta é, como é que é este diálogo entre o artista e o curador quando se monta? Temos um espaço, vem ver o espaço, seguramente que o Martim tem muito mais trabalhos, como é que é depois feita a escolha ou de que forma é que a curadoria, juntamente com o artista, montam uma exposição, neste caso esta que vai estar patente no MIA? Muito bem. Na prática, de como eu trabalho a curadoria, começa muito antes disso, começa quando começamos a conversar, quando temos uma planta do espaço, mas antes da planta do espaço, uma ideia que é, pelo menos no meu caso, trabalhada com o artista, não é sobre o trabalho do artista, mas é trabalhado com. É uma conversa negociada, discutida no sentido de este trabalho interessa. Por exemplo, há aqui 4 obras que foram feitas com determinado apoio para esta exposição, que à partida seriam, ou seja, escolha para entrar, não obrigatória. Portanto, há uma liberdade dos dois lados. E depois há que fazer, em acordo também com o colecionador, mas com ampla liberdade, trabalhamos os dois no sentido de o que é que vamos mostrar neste momento do teu trabalho para quem vem ver o teu trabalho, que não vem ver os outros, porque escolher significa sempre retirar. A seleção significa retirar, porque olhamos para o todo. Essa é a parte mais difícil, talvez. É a parte mais difícil, mas também é a parte mais interessante, entre a minha perspectiva e a perspectiva do artista que faz a obra, porque eu não faço obra nenhuma aqui. O autor é o Martim, e depois fazer uma coisa que é pensar em planta, em boneco, arriscar papéis, o que é que vamos fazer. E depois, também em acordo com as possibilidades da equipa de montagem, e isso aí foi absolutamente inexcedível do trabalho aqui do museu e da equipa que trabalhou, como trabalhar no espaço, relações que sejam interessantes, em primeiro lugar para o artista, e depois para o público que venha ver, para ter essa leitura. Portanto, eu aqui sou, digamos que o último da fila, um mediador que está no final, depois há um texto, há também uma reflexão minha sobre isso, e há uma reflexão que é discutida e partilhada, e no trabalho que eu tenho feito ao longo de 30 anos com artistas, eu aprendi sempre mais com os artistas do que com os outros.
Martim, sobre este trabalho de 41 peças, os textos são aleatórios, a forma, não é os textos, as palavras, os desenhos que estão ali escritos em termos dos textos, são aleatórios ou há aqui algum fio condutor para quem chega e vê, enfim, o primeiro, ou começa da esquerda para a direita, da direita para a esquerda? Bem, a série chama-se Process Series Descriptions, portanto são descrições, a maior parte, depois começou a evoluir um bocadinho a partir daí, mas a maior parte dos trabalhos em papel são descrições de peças que podem ou não existir, portanto a descrição vira a própria peça, no fundo, e portanto é esse jogo um pouco conceptual do trabalho artístico, não é o conceito do trabalho artístico, e pronto, e partiu daí, depois evoluiu um bocadinho e passou também a ser algumas frases só mais, sei lá, um pouco, talvez, críticas ou, sim, assim, variações, mas mais que tudo são descrições de peças. Uma última pergunta e para finalizar, quais são as perguntas que mais lhe fazem quando vêm ver uma exposição e quando contactam consigo? Qual é a curiosidade que, enfim, no geral as pessoas têm junto do artista? Varia muito também onde a pessoa faz exposições, mas eu penso muito porque é que a pessoa é artista, o que fazer, porque é que faz isto, como é que funciona o processo, não é? O que é que eu faço, se é com o escopo e com o martelo, não sei o quê. Tem muito esse lado de como é que a pessoa trabalha, portanto há muita curiosidade porque eu penso também é uma profissão assim. Eu penso também como curador, meio da arte é sempre uma coisa um bocadinho incógnita, as pessoas não estão habituadas, ok, trabalho num banco, ok, toda a gente imagina, tem um balcão, tem uma secretária, tem qualquer coisa assim, não é, do computador, e o artista, mas o que é que este tipo faz todos os dias, não sei, portanto esse lado as pessoas têm muita curiosidade em saber. E para fechar mesmo, porque é que o Martim faz isto? Porque gosto muito de fazer isto.